Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura. A igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 7ª semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos de 28 até o 38, que nos diz assim: Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de mim mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue de seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro, vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário, para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, aflitos sobretudo por lhes haver dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Amados irmãos e irmãs, aqui está Paulo fazendo um momento de despedida à comunidade de Éfeso. E aí Paulo vai fazer algumas exortações que eu acho que elas são extremamente válidas para o nosso tempo de hoje. Primeira coisa que Paulo vai dizer aos anciãos, ou seja, os líderes, né? Cuidai de vocês e do rebanho. Olha que interessante. Quando Paulo coloca cuidai de vocês mesmos, é para dizer assim, vocês podem também cair, vocês podem errar, vocês podem falhar. Então não é só cuidar do outro, como também não é só cuidar de si. Tá aí o grande equilíbrio que a igreja nos ensina e nos convoca e que esse texto também nos coloca, né, na nossa frente. É preciso olhar para si para que você não caia, mas é também preciso olhar para o outro. Do contrário, nós corremos o risco de somente cuidar de si, nos tornarmos homens e mulheres egoístas, ou só de cuidar do outro e acabar, por estar somente cuidando do outro, né, eu caindo. Então é preciso ter esse zelo por ambos os lados. E aí o próprio Paulo vai dizer, não é? O qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu queria falar agora sobre a vida do padre, a vida dos bispos, a vida dos líderes. Todo aquele que é líder, ele tem esse chamado de Deus a ser um guarda, a guardar, a proteger, para que nada venha a deturpar. E é interessante saber que quem nos convoca a isso, o próprio Paulo vai dizer, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele conta conosco. E aí por isso que a gente pode refletir um pouco sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão, sobre o nosso chamado. Será que eu tenho correspondido ao chamado que Deus tem me feito? Ou eu tenho fugido desse chamado? Continuando, Paulo vai falar que quando ele foi embora daquela comunidade, virão lobos ferozes. Pessoas que vão buscar trazer doutrinas erradas. Mas ele pede para que lembrem-se que eu passei um bom tempo aqui e não parei de exortar vocês. Amados irmãos e irmãs, vou usar uma expressão do Papa Francisco, a teologia da memória. Ou seja, a importância de lembrar o que Deus fez, mas também a importância de lembrar aquilo que eu já tive de aprendizado à luz de Deus. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo porque nós esquecemos daquilo que a gente já passou antigamente e que nos serviu de lição. Muita gente é assim. Passa por lições, nos momentos de desespero, nos momentos de desilusões, nos momentos de grandes problemas, e quando essa pessoa, ela de repente, né, ela percebe que os problemas já passaram, ela parece que esquece daqueles ensinamentos. Vamos pensar um pouco na Covid. Quantas e quantas pessoas durante a Covid, né, tinham um coração solidário, diziam assim, agora eu acho que o mundo vai parar de ser egoísta, Covid passou, o mundo voltou a ser egoísta. Estamos agora passando por toda essa situação no Rio Grande do Sul. Quantas e quantas pessoas abriram o coração, né, para a prática do bem, para a prática, né, da solidariedade, mas com um grande medo. De que daqui a uns 5, 6 meses, quando tudo passar, as pessoas voltem a ser quem elas já eram.
Gente, é importante que a gente nunca esqueça das lições que a vida realmente nos traz. As lições que Deus nos faz no decorrer da nossa vida. Depois, Paulo vai dizer ainda, né? Entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, porque a graça, que é gratuita, porque a graça vem disso, né, de ser gratuita, ela tem um poder para edificar. Eu finalizo aqui. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus pode nos edificar. Por isso que muita gente, né, olha para um lado e para o outro e diz assim, meu Deus, eu não consigo crescer, não tenho força. A graça te dá forças. A graça te edifica. A graça de Deus te constrói. E olha que bom. Sendo graça, ela é gratuita. Basta você recorrer ao Senhor, basta você pedir, basta você procurar. Amados irmãos e irmãs, que nosso coração sempre esteja aberto às graças que vêm do alto. Que o nosso coração esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.